Na programação da tarde do segundo encontro da História da Mídia, foram apresentados alguns trabalhos nos grupos temáticos, os GTs. Essa é a sala onde foram debatidos os estudos sobre História do Jornalismo e História da Mídia Sonora. A coordenação é da professora Gilda Soares. Os 8 pesquisadores de diferentes instituições do Sudeste, como UFES, UFRJ e Universidade Federal de Juiz de Fora, apresentaram seus artigos, seguidos de perguntas e debates. Edgar Rebouças e Marcos Vinícius falaram sobre a liberdade de imprensa e liberdade de expressão. Isso faz parte de uma grande discussão teórica que a gente está tentando fazer para fundamentar esse grande debate de a quem pertence a liberdade de expressão. A academia entende que a liberdade de expressão pertence a toda a sociedade. Já os meios de comunicação entendem que a liberdade de expressão pertence somente aos meios de comunicação. A sociedade tem que entender que o direito que foi dado foi para que todo mundo fale, igual a gente está falando aqui agora, que vocês têm uma televisão, uma universidade, e não que eu, para falar, por exemplo, só possa falar se for ser entrevistado no Jornal Nacional ou no Jornal TV Gazeta. Isso que está acontecendo. No fundo, o que as grandes empresas fazem é exatamente o contrário à liberdade de expressão, porque elas cerceiam a liberdade das pessoas se apresentarem, só apresenta aqueles que eles convidam, enquanto que a sociedade em geral fica só ouvindo e não falando. Outro artigo apresentado foi o de Kátia Fraga, com um estudo aprofundado sobre a Rádio Amiga da Cidade de Viçosa, Minas Gerais. Primeiro, eu acho que é interessante falar sobre a Rede Alcar, né, que é um espaço que a gente tem a possibilidade de falar sobre emissoras que estão fora dos grandes centros, por exemplo, né, e que a gente tem pouca possibilidade. Então, assim, contar um pouco da história da mídia sobre esse viés do interior, né, de rádios que não são assim as rádios grandiosas dos grandes centros, mas que tem uma importância fundamental para a história radiofônica do Brasil. Então, o meu trabalho é sobre a Rádio Montanhesa, uma rádio pioneira que tem mais de 60 anos, localizada em Viçosa. Eu sou de Viçosa, sou professora de radiojornalismo da Universidade Federal de Viçosa, e essa emissora é muito importante. Ela é uma emissora que faz parte da memória da cidade. Então eu trouxe um pouco dessa história, dessa memória, dessa conversa, os causos, né? E eu estava falando na minha palestra que essa emissora tem uma característica interessante. Na verdade, Viçosa, ela dá uma credibilidade muito grande a essa mídia. A coordenadora do grupo temático, Gilda Soares Miranda, comentou sobre o encontro que resultou em uma troca de experiências entre estudantes e pesquisadores. Foi, de fato, uma tarde muito rica para a gente, de discussão. Os professores gostaram bastante, os pesquisadores que estiveram aqui conosco, e deixaram uma lição muito grande de que o surgimento de uma mídia só vem somar. Não significa o fim de outra, como se dizia quando a televisão surgiu na década de 50, que o rádio ia morrer. Né? A gente mostrou aqui em 2 trabalhos de resgate histórico que o rádio está muito vivo. A influência do poder econômico e do poder político sobre os jornais, principalmente jornalismo impresso, isso faz com que se fortaleça a sociedade organizada. Foram lições muito interessantes e muito boas que nós tiramos aqui desses 2 GTs. O repórter Felipe Broto está acompanhando o grupo que debate sobre a história da mídia impressa. Vamos conhecer um pouco sobre esses estudos. É com você, Felipe. Nessa sala, pesquisadores se reúnem para debater trabalhos sobre a história da mídia impressa. O debate gira em torno da análise, produção e edição de livros, revistas e jornais. O grupo temático discutiu arduamente a história da mídia impressa, como meio massivo e erudito e popular. Pesquisadores de várias instituições da região sudeste estiveram presentes, onde trocaram informações e conhecimentos sobre as particularidades regionais do meio impresso em seus estados. Foi uma discussão muito boa, né? Foi discussão que chegou até a ser acalorada, com vários temas do passado e do presente, conseguiu fazer essa relação, né, da história da cultura impressa, né, e acho que rendeu bons frutos, boas sugestões, né? Acho que as pessoas, né, os pesquisadores que estiveram presentes e o público deve ter gostado, né? Eu gostei muito. O debate aqui na sala conseguiu abordar todo o tema que foi discutido, também o tema do Congresso em geral?
De certa forma, sim. Claro que fica pautado em uma determinada temática, assim, alguns assuntos mais polêmicos, a gente acaba se envolvendo, mas, de certa forma, abrangeu tudo e foi bem interessante, que tinha gente aqui de várias áreas, da pedagogia, da história, não só do jornalismo e comunicação, então deu pra gente falar um pouquinho de tudo, praticamente. O grupo temático, coordenado pela professora do curso de jornalismo da Universidade de Vila Velha, Marcilene Forek, concluiu que o debate foi fundamental quanto à troca de experiências e também para a reflexão sobre as crises, os paradigmas e as técnicas do jornalismo impresso, desde seus primórdios até o futuro do meio. A grande questão de se conhecer a história da imprensa é para que a gente consiga compreender como ela tem funcionado até agora, como ela tem sido articulada, que tipo de construções narrativas têm sido feitas para que a gente possa propor uma nova forma. Acho que hoje o jornalismo impresso ele vive um momento assim, desafiador, não é? Diante das novas tecnologias, a queda nas vendagens, a mudança de perspectivas, a hegemonia dos conteúdos, as formas de fazer, enfim. Não sei se poderíamos falar em uma crise no jornalismo impresso, mas eu acho que conhecer toda essa trajetória do jornalismo impresso, acho que nos serve para que a gente possa pensar novas formas, que a gente possa propor categorias novas de pensar, de organizar e de estruturar o jornalismo impresso, porque não dá para pensar num jornalismo impresso para disputar espaço, por exemplo, com as mídias audiovisuais ou com a internet. Nós temos que pensar o jornalismo impresso para ocupar um espaço que existe para que ele seja ocupado. Qual é esse espaço? Eu acho que esse é o desafio hoje dos estudiosos, dos pesquisadores e dos profissionais. Agora vamos para o grupo de trabalho que está discutindo a história do audiovisual e da mídia digital. É com você, Marina Denadai. É isso aí, Felipe. A proposta deste grupo de trabalho é refletir sobre os processos da comunicação audiovisual e construir a memória dos conteúdos digitais. O sexto grupo de trabalho, coordenado pela professora Tânia Abreu, discutiu assuntos relacionados à mídia digital. Um dos trabalhos apresentados foi do analista de mídias sociais, formado pela Universidade Vila Velha, Rafael de Oliveira, sobre as mudanças causadas pelos sites de compras coletivas no valor dos produtos e serviços. E isso envolve um pouco do que estava sendo discutido no trabalho lá no GT, que era o quanto a pessoa se sente parte de um grupo que obtém certo produto ou que adquiriu certo serviço por esses sites. Então, eu acho que no trabalho que eu fiz, o principal objetivo foi essa questão de sociabilidade. Você ter coisas que antes estavam muito distantes da sua realidade. Uma viagem para a Europa, por exemplo, que antes você precisaria pagar uma fortuna, agora sai por um preço muito mais em conta e adequado. A mestranda em Redes e Tecnocultura pela Universidade Federal de Juiz de Fora, Mariana Antunes, apresentou uma pesquisa sobre o webjornalismo e as formas de construção de notícias no mundo digital. Na realidade, ao invés de fornecer fórmulas para que se produza as notícias na internet de uma maneira fechada, eu acredito que seja mais importante levar em consideração características e perspectivas da evolução da internet como um todo e da forma como ela está se reconfigurando atualmente, como é o caso da popularização das redes sociais, por exemplo, da tendência dos usuários em utilizar os mecanismos de busca na sua navegação. Ou seja, ao invés de falar especificamente de que forma a notícia está sendo produzida, é importante se atentar quais características precisam ser levadas em consideração, que artifícios eu posso utilizar para produzir essa notícia. E eu acredito que, sem dúvida, a influência das redes sociais, dos mecanismos de busca, são importantes de se levar em conta. Como isso poderia ser feito? Analisando os assuntos mais comentados, por exemplo, nas redes sociais, as palavras-chave mais buscadas nos mecanismos de busca, como o Google, por exemplo, e utilizar esses artifícios na sua notícia para que ela seja mais visualizada, seja melhor posicionada nesses mecanismos de busca e, consequentemente, seja mais lida pelos internautas.
A professora do curso de Publicidade da UVV, Maria Aparecida Torresilas, apresentou para o grupo temático um trabalho sobre as conceituações do ciberespaço e de multidão de internautas. Esse conceito ele foi elaborado por um autor italiano chamado Antonio Negri e é um conceito mais moderno em relação ao conceito de povo. De acordo com esse autor, esse conceito ele substitui o conceito de povo, que é um conceito que se baseava nos espaços nacionais. Com a globalização, esse autor então afirma que fica inviável que a população seja representada por esse personagem político que era o povo. Então hoje a multidão substitui esse personagem.